Bom dia, pessoal. Meu nome é Maurício, sou bibliotecário aqui da Biblioteca Central da FEPEX e hoje eu vou passar um tutorial para vocês bem simples aqui, como fazer uma pesquisa na base de dados PubMed, como você localizar artigos científicos. Antes disso, antes da gente ir para a pesquisa propriamente dita, nós temos que fazer uma etapa bem importante aqui, que é o seguinte: como é que você vai fazer uma pesquisa sem a definição do seu tema? Então, existem algumas estratégias que você tem que adotar antes de começar a fazer a pesquisa. Uma delas é essa: qual o meu tema de pesquisa? Então você tem que ter o seu tema bem definido para você poder fazer uma boa pesquisa de artigos científicos. Eu usei um exemplo aqui bem simplificado, avaliação cardiológica em idosos. Você definiu o seu tema de pesquisa, mas o que exatamente que você quer de avaliação cardiológica em idosos? Você pode ter alguns questionamentos em cima desse tema. Por exemplo, avaliação do risco da cirurgia? É uma avaliação pré-operatória? Ou é uma avaliação dos fatores de risco cardiovascular? Então você pode perceber que dentro de um tema você tem algumas ramificações, você tem que definir exatamente o que você quer. Definido isso, você tem que trabalhar com as palavras-chave, os descritores que vão auxiliar você na busca em base de dados. Então, dentro desse tema aqui, avaliação dos fatores de risco cardiovascular em idosos, nós trabalhamos com as seguintes palavras principais: idosos, doenças cardiovasculares, fator de risco cardiovascular. E dentro dessas palavras-chave você tem também os sinônimos, né? Então, por exemplo, quando você faz uma pesquisa em base de dados com o termo idoso, pode ser que aquela base não esteja usando somente o termo idoso. Ele pode usar, por exemplo, aqui no slide nós temos melhor idade, terceira idade, velhice, pessoa idosa, geriatria e outros termos. A mesma coisa para a doença cardiovascular, fator de risco. E quando você vai pesquisar especificamente na base de dados PubMed e nas principais bases na área de ciências da saúde, você tem todos esses termos em inglês. Então você vai ter que saber também como é que eles são em inglês e os seus possíveis sinônimos. No caso do idoso, pegando o mesmo exemplo, elderly, better age, third age, old age, older people e geriatric. Então você tem inúmeros termos em inglês e você tem que trabalhar com essas duas, com os sinônimos e com os termos em inglês. Feito isso, depois que você pegou os descritores, as palavras-chave, vocês agora vão ter também que conhecer as estratégias de busca de uma base de dados. O que é essa estratégia de busca? É você conhecer os campos de busca da base. Quando você vai fazer uma pesquisa numa base de dados, diferente de um Google, que nem é para fazer pesquisa porque ele não é acadêmico, no Google ou em outros robôs, você tem apenas uma telinha, uma tela de pesquisa. Na base de dados, não, ela vai te oferecer os campos de busca. O que são esses campos de busca? Campo de título, campo de autor, campo de resumo. Na hora que a gente estiver fazendo a pesquisa na PubMed, vocês vão visualizar isso melhor. As bases de dados também oferecem os operadores booleanos, AND, NOT e OR, que são operadores que vão auxiliar vocês a fazer uma busca mais refinada na base de dados. Vocês também podem utilizar um mecanismo de truncagem. O que é isso? Ele permite que você recupere qualquer palavra a partir do radical. Um exemplo aqui, se eu uso o mecanismo de truncagem, que nesse caso eu estou usando o asterisco, que é o mesmo utilizado na PubMed, para a palavra cardio. A partir do radical, utilizei o mecanismo de truncagem e na hora da pesquisa ele vai recuperar as palavras cardiology, cardiovascular, cardiopatia e todas as demais palavras derivadas a partir do radical. Então, o mecanismo de truncagem utilizado na PubMed é o asterisco. Então vocês têm que focar nesses princípios básicos. Ter o seu tema bem definido. Depois do tema definido, você tem que trabalhar com os descritores, as palavras-chave e conhecer algumas estratégias de busca para você fazer uma pesquisa mais refinada. Vamos mostrar isso na prática, como que é? Então agora eu vou fazer uma pesquisa aqui na base de dados PubMed. Basta você jogar no Google PubMed, que ele já vai linkar para ela. E aqui,
quando a gente está aqui nessa tela principal, a primeira coisa que você tem que verificar é aqui, ó, marcar direitinho a base de dados PubMed. E antes de fazer essa pesquisa aqui, nessa barra similar à do Google, eu sugiro a vocês ir aqui no método avançado. Por quê? Porque aqui no campo avançado da base de dados, vocês vão ter aquilo que eu falei lá atrás, os campos de busca da base de dados, são todos esses aqui, ó. Então, por meio desses campos de busca aqui, você vai fazer uma pesquisa mais refinada ou uma pesquisa mais abrangente, combinando esses campos de busca com os operadores booleanos, que aqui já tem ó, o AND, o OR e o NOT. Vocês vão usar praticamente o AND para fazer a sua pesquisa em base de dados. Então eu vou usar um exemplo simples aqui, pegando o nosso tema. Vou botar aqui cardiovascular, tem que ser tudo em inglês, tá pessoal? Elderly. Notem que aqui eu não estou especificando nenhum campo de busca, estou deixando aqui a pesquisa em aberto e vamos ver o que vai acontecer. Nessa pesquisa aqui, ele me recuperou 514.474 registros, ou seja, veio um resultado muito grande. Notem que nos títulos aqui, ó, como eu fiz a pesquisa sem selecionar nenhum campo de busca, ele não trouxe necessariamente no título as palavras cardiovascular nem elderly, que é o meu interesse, que é o idoso. Por quê? Porque eu não especifiquei nenhum campo de busca. Então a minha pesquisa aqui está muito abrangente. O que vocês têm que fazer para melhorar essa pesquisa? Eu vou voltar aqui sempre nessa tela inicial para ficar mais fácil vocês visualizarem. Então agora eu vou aqui, ó, eu vou selecionar o campo de busca que eu quero. Então nesse caso eu vou selecionar title, que é o título. O que eu quero? Eu quero que a base me traga todos os artigos que tenham no título a palavra cardiovascular e elderly, idoso. Por que eu estou usando o AND aqui nesse mesmo campo se ele está aqui? Porque dessa forma aqui, quando eu utilizo o AND aqui no mesmo campo de busca, marcando o título, a base já vai me recuperar os artigos que têm necessariamente essas duas palavras no título dela. Então vamos fazer uma pesquisa aqui para ver se tem diferença daquela primeira. Ó, caiu para 1.532 artigos. Então eu fiz um refinamento aqui com um detalhe. Notem que em todos os artigos a palavra cardiovascular e elderly aparecem no título. Isso significa que eu fiz um refinamento daqueles 514 mil artigos, caiu para 1.532. E aqui eu ainda posso revisar mais ainda. Eu posso fazer pegar os artigos de revisão, posso fazer um refinamento aqui. Vamos pegar aqui, ó, só os artigos de revisão. Vou clicar aqui nesse review. Vamos ver o que acontece. Dos 1.532 caiu apenas para 201 artigos, porque eu peguei somente os artigos de revisão. E eu posso refinar mais ainda. Eu quero somente os que tenham free full text, ou seja, os que estão com texto disponível gratuitamente. Eu clico aqui, free full text, ele caiu para 39 artigos. Então eu fiz um refinamento de pesquisa aqui aonde de 514 mil artigos eu caí para 39 com o texto completo e só artigos de revisão. Então quando eu clico aqui, ó, nesse primeiro aqui, onde ele tem a palavra cardiovascular e elderly no título, que é o que eu preenchi na minha busca, se eu clicar nele, ele vem para cá, para um resumo, para saber direito se é isso que você quer, e aqui ele tem um texto, um texto completo dele, um link para o texto completo, que é esse full text. Então vamos ver aqui para onde que ele vai me remeter. Tá aqui, ó, o resumozinho, e aqui eu pego o texto dele em PDF. Então, se esse artigo fosse do meu interesse, já estaria aqui. Statins for Primary Cardiovascular Prevention in the Elderly. Então, está aqui o resumo e o texto completo na minha pesquisa. Tá? Então, essa foi uma forma que eu mostrei para vocês simplificada de você refinar a sua busca.
Existem várias formas. Aqui eu vou fazer uma nova pesquisa, só que dessa vez eu vou utilizar o mecanismo de truncagem. Elderly and disease. O que vem depois do disease? Aqui eu coloquei o mecanismo de truncagem a partir do radical e vou selecionar aqui que eu quero também no título do artigo, para vir o mais específico possível. Olha aqui. Notem que a base me traz disease no singular e disease em inglês. Então, quando eu utilizo o mecanismo de truncagem, ele vai trazer todas as derivações daquela palavra que você utilizou, certo? Vocês poderiam fazer uma pesquisa utilizando também da seguinte forma a estratégia de busca. Cardiovascular num campo e você marca aqui título. Aqui não tem o mecanismo END, ele já é para esse campo aqui. Então você vai marcar título e vai colocar elderly. Esse mesmo formato de pesquisa permite que você busque as palavras no campo de título do artigo. Só que eu simplifiquei naquela primeira busca e coloquei tudo no mesmo campo. Então, assim, existem várias formas de você fazer a pesquisa na base de dados. À medida em que você for utilizando, você vai se sentindo mais seguro com um ou outro formato. Uma coisa interessante aqui nessa base de dados é que se você gostou, por exemplo, desse artigo aqui, do segundo artigo, eu vou marcar ele aqui, a base te remete para outros artigos similares. Então, se esse artigo aqui for do seu interesse, você clica aqui em artigos similares e ele vai te trazer aqui, ó, no caso ele trouxe aqui 4 artigos similares que trazem o mesmo assunto ou um assunto próximo ao que você está procurando. Da mesma forma, ele tem aqui o texto completo. E esse mesmo artigo aqui já traz outros artigos similares. Então a base, você vai entrando, vai aprofundando ela à medida da sua necessidade. No campo aqui à minha esquerda, no caso, vocês terão aqui outros mecanismos de refinamento. Por exemplo, você pode pegar publicações apenas dos últimos 5 anos, dos 10 anos, você pode pegar espécies humanas, você pode pegar animais e por aí vai. Então, pessoal, esse tutorial, o objetivo dele é ser bem simples mesmo, bem rápido, para que vocês saibam fazer uma busca simplificada, escolhendo aqui os campos de busca. Você pode escolher aqui título, pode escolher título e abstract, nesse caso vai fazer a pesquisa no título e no abstract. Nesse mesmo campo aqui você pode combinar 2, 3, 4 palavras utilizando o mecanismo END. Você pode também, à medida em que você vai abrindo os campos aqui, eu tenho 3 palavras, né? E aí ele já abre automaticamente outro campo. Se eu colocar mais uma palavra aqui, ele já me abriu outro campo e aí ele vai abrindo campos à medida que vai colocando as palavras. Então você tem esse formato de fazer a pesquisa. Eu não vou me aprofundar na base porque ela tem muitos recursos, mas a ideia aqui é vocês saberem fazer uma pesquisa mínima utilizando os campos de busca da base de dados. Então lembrem-se sempre dos princípios que eu falei no começo da apresentação. Definir bem o seu tema de pesquisa, definir exatamente o que você quer nesse tema de pesquisa, trabalhar com os descritores dentro deles. Você pode também utilizar, aqui dentro da BIREME, você tem o DEX, que é o descritor da BIREME. Então eu clico aqui em BIREME e ele já me aparece aqui, ó, DEX Mesh, que são os descritores dentro das bases da BIREME. Se eu colocar aqui idosos, tem aqui a palavra idoso, eu clico nela e ele me remete para alguns sinônimos dessas palavras, tá? Então está aqui os sinônimos utilizados dentro do DEX Mesh, que são os indexadores que a PubMed usa. Você não precisa ficar restrito a esses descritores. Você pode começar a observar nos artigos outros descritores que eles utilizam dentro dos artigos, que às vezes por algum motivo não está aqui dentro do DEX. Então você pode fazer uma pesquisa bem mais completa, utilizando os descritores que tem aqui no DEX, mas também os descritores que vocês acharem pertinente.
Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e espero que seja bem útil esse tutorial para vocês. Até a próxima!